quero convidá-los para juntos nós fazermos uma reflexão em um livro de Provérbios, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 32. Provérbios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 32. Por ser um texto um pouco extenso, eu lerei apenas alguns versículos e ao longo da nossa reflexão nós vamos lendo alguns versículos centrais, alguns versículos principais, mas todo o texto fará parte da nossa reflexão. Inicialmente eu quero convidá-los a ler juntamente comigo do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do nosso Deus em Provérbios. Provérbio de Salomão. O filho sábio dá alegria ao seu pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Amém. Vamos ter a palavra de oração? Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse instante, rogando a sua bênção, a sua direção, para que na nossa reflexão de hoje nós possamos compreender a palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Ore ao Senhor juntamente comigo nesse instante. Deus bendito, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter a Tua santa e poderosa palavra ao nosso acesso, pelo privilégio que temos, ainda que à distância, podermos nos reunirmos virtualmente, aprendermos a Tua palavra, compartilharmos dela e espalhar a Tua santa palavra para tantas e tantas pessoas que ainda não Te conhecem. Abençoa-nos, ó Pai, nesse instante. Ilumina a nossa mente e o nosso coração. Abre-os para que possamos então compreender e abrigar a Tua palavra no mais íntimo do nosso ser. É assim que nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Queridos, permita-me fazer uma pergunta. Qual a sua cosmovisão do mundo? Talvez você que nunca ouviu falar sobre isso questione, mas o que é uma cosmovisão? Eu vou fazer algumas breves citações para que nós possamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Ronald Nash, ele diz que uma cosmovisão é um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Brian Weiss e Richard Mileton, eles dizem que cosmovisão são estruturas perceptivas, são formas de ver. Uma cosmovisão nunca é meramente uma visão da vida, é sempre uma visão também da vida. Para ficar ainda mais claro, um outro autor chamado Philip Hicken, ele diz que cosmovisão é uma visão de mundo e vida. É aquilo que nós pressupomos, é a maneira como nós olhamos para a vida, é a nossa interpretação do universo, a orientação para a nossa alma. Às vezes ela é comparada com um par de óculos, mas talvez os nossos próprios olhos sejam uma analogia melhor. O que eu pretendo dizer com tudo isso é que aquilo que nos torna diferente não são as circunstâncias, mas a forma como nós as vemos e reagimos a cada uma delas. É precisamente nessa linha que agora o livro de Provérbios vai nos mostrar, vai nos ensinar as muitas diferenças que há entre o ímpio e o justo. Não são as circunstâncias, porque elas sobrevêm sobre absolutamente todos. Assim como o sol nasce para os justos e para os injustos, as circunstâncias também sobrevêm para absolutamente todas as pessoas. Portanto, o que nos diferencia uns dos outros não são as circunstâncias, mas são a maneira como nós as vemos e como nós reagimos a elas. Grave bem isso. A comparação entre o tolo e o sábio é algo muito comum no livro de Provérbios. Esse texto que nós acabamos de ler, Provérbios capítulo 10, é um exemplo disso. Nós vamos ver repetidas vezes a menção
entre o ímpio e o justo. As comparações, os paralelos que são feitos ao longo de todo o texto. Se você, por exemplo, observar o texto, e eu quero que você, aí na sua casa, onde quer que você esteja, atente bem para o capítulo 10 e mesmo após essa nossa reflexão, você leia repetidas vezes. Você poderá perceber que o capítulo 10 de Provérbios, ele utiliza de constantes paralelos. O que é isso? Nós vamos perceber que versículo após versículo ele vai fazer comparações. Por exemplo, no versículo 1, ele fala sobre alegria e tristeza. Versículo 2, a desonestidade e a retidão. Versículo 3, o justo e o ímpio, a fome e a ambição. Versículo 4, preguiça e diligência. Versículo 5, aquele que faz a colheita e aquele que dorme na ceifa. Versículo 6, ele fala sobre bênção e sobre violência. Versículo 7, ele fala sobre um nome, uma memória abençoada e um nome de podridão. Do versículo 1 até o versículo 32, nós temos 31 paralelos que são feitos a respeito do justo e do ímpio. Comparações constantes. Essa é a forma da literatura sapiencial, da literatura de Provérbios, o livro de Provérbios. Comparações, paralelos constantes que servem como uma forma de ensinar aos seus leitores a melhor maneira de viver o justo em comparação com o ímpio. Um sábio egípcio do século 8, ele observa que o sábio é aquele que busca fazer amigos e o tolo é aquele que busca fazer inimigos. Uma das tarefas da sabedoria é exatamente assegurar as pessoas de que o mal e a tolice não serão recompensados. É exatamente nessa linha que agora o Provérbios vai trabalhar e vai nos mostrar constantemente. O ímpio, por mais que em muitos momentos da sua vida ele aparentemente não seja punido, ele aparentemente seja bem sucedido, mas ele nunca será recompensado pelos maus feitos que ele tem ao longo de sua vida. O justo, o ímpio, nunca será recompensado positivamente por tudo aquilo de mal que ele faz. E Provérbios agora vai nos ensinar de diversas formas e por muitas maneiras, com muitas comparações, o quão importante é a observação de ambos os lados. De um lado ímpio, do outro lado justo, e o que Deus faz com cada um deles no final de sua vida. É dessa forma, então, que o livro de Provérbios vai falar tanto do sábio quanto do tolo, trazendo sempre o fim de ambos. Para o sábio escritor de Provérbios, não basta estar no mundo, é necessário entender por que está nele. Não basta fazer algo, é preciso saber para que faz. Não basta passar pelo mundo, é necessário deixar um legado. Não basta viver como os demais, é preciso fazer a diferença. Diante disso, dessas muitas comparações e analogias que nós vamos encontrar no livro de Provérbios, eu quero convidá-los para nós fazermos uma breve reflexão desse capítulo 10 no seguinte tema: fazendo a diferença em todos os sentidos da vida. Pensar, amar, fazer. São três palavras que eu consigo observar nesse capítulo 10, nas muitas idas e vindas nesse capítulo. Nós vamos perceber que essas três palavras vão fazer parte da mensagem principal do capítulo 10. O pensamento, os sentimentos e as ações. Constantemente vão ser colocados lado a lado o ímpio e o justo. Aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, os seus sentimentos, o seu amor, e aquilo que eles fazem, as suas práticas. Grave bem essas três palavras: pensar, amar, fazer. Nós vamos usá-las ao longo da nossa reflexão. Em primeiro lugar, nós temos aí o pensamento do justo, é o pensar. John Piper vai dizer que um cristianismo saudável aprecia com certeza a vida da mente. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 22, versículo 37 o seguinte: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O próprio apóstolo Paulo, em recomendação a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: pondera o que acabo de dizer. Quando o livro de Provérbios
e nos instrui a buscar a sabedoria como se busca a prata, o que ele está nos mostrando é a necessidade de cultivarmos o nosso entendimento, de cultivarmos o nosso pensamento, de buscarmos ao Senhor com todo o esforço mental possível. É uma tragédia nós percebermos que em muitos círculos cristãos a vida da mente não é mais cultivada, não é mais incentivada. O próprio profeta Osés chega a dizer o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não conhecem ao Senhor, não têm o entendimento do Senhor, não pensam mais sobre o Senhor, e por causa disso o povo de Deus está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E agora, nós vamos encontrar em Provérbios capítulo 10, é exatamente um incentivo à mente, um incentivo ao pensamento, um incentivo ao conhecimento. E aqui Provérbios então vai nos mostrar o que há na mente, o que há no pensamento do justo. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que no pensamento do justo há bênção. Vejam comigo o versículo de número 6. Diferente, irmãos, de outras literaturas da Escritura Sagrada, o livro de Provérbios nem sempre segue uma ordem sequencial. Por exemplo, quando nós lemos o livro dos Salmos, ou até mesmo os Evangelhos, os livros históricos, nós temos uma sequência de fatos. E isso nos permite também fazermos uma sequência de verdades que estão de forma organizada, que estão de forma pré-estabelecidas logicamente no texto. O livro de Provérbios não segue essa linha. A literatura sapiencial nem sempre ela segue esse caminho de nexo entre os pensamentos. Nós encontramos pensamentos soltos, nós encontramos mensagens diversas em um único texto. Por isso eu quero pensar apenas alguns versículos para construir essa nossa reflexão sobre o nosso pensamento, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas práticas. Pensar, amar, fazer. Em primeiro lugar, com respeito ao pensamento do justo, no versículo 6, nós vamos perceber que nele há bênçãos, pois diz o texto: as bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A imagem aqui representa Deus como aquele que derrama bênção sobre a cabeça do justo. Isso só é possível na vida daqueles que foram transformados por Deus. E aí nós temos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando o próprio Paulo diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desfrutar de tudo isso, dessa vontade de Deus que é agradável, que é perfeita, que é boa, só é possível por meio de uma transformação, operada por intermédio do seu Santo Espírito na nossa vida. E agora nós vamos perceber claramente que na cabeça do justo, como diz o versículo 6, há bênçãos. Ou na versão NVI diz: as bênçãos coroam, elas estão sobre a cabeça dos justos. É dessa forma que nós vamos perceber como é o pensamento do justo. No pensamento do justo há bênçãos, mas não apenas isso, há também frutos. Veja comigo o versículo 7. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O que agora o versículo 7 vai nos mostrar, logo após o versículo 6, é que o justo é aquele que não apenas tem bênção sobre a sua mente, porque ele teve uma mente transformada pelo Senhor, mas é também alguém que deixa um legado, que deixa frutos. A memória do justo, ela fica, ela é eternizada. É interessante nós observarmos que essa é uma frase muito utilizada pelos judeus com respeito à morte de alguém. Sempre que um homem justo morria, ele era lembrado, a sua memória era lembrada mesmo após a sua morte. O pensamento do justo ele é abençoado, porque mesmo depois da sua morte, ele ainda continua influenciando a outra. Diz o texto: a memória deixada pelos justos será uma bênção. Ou seja, mesmo depois de morto, ele ainda fala. A sua vida ainda ecoa mesmo após a sua morte. Os frutos do seu pensamento, os frutos da sua fé, os frutos da sua crença no Senhor ecoam mesmo após a sua partida desse mundo. Não apenas isso, o versículo 8 agora vai nos mostrar que o pensamento do justo há humildade. Diz o texto, versículo 8:
Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Observe que agora a menção que é feita aqui é que o justo, que o sábio, é aquele que aceita o mandamento. Nós vamos perceber ainda no versículo número 17 que quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. O que Provérbios agora quer nos mostrar que o sábio, o justo, que aqui são colocados como a mesma pessoa, é aquela pessoa que aceita a repreensão. Ela não se irrita ao ser exortada, muito pelo contrário. Ela se alegra, ela acolhe a repreensão e aprende com a repreensão, ela cresce com aquilo. Essas são algumas características de como é o pensamento do justo. Nós vamos encontrar em Provérbios 3, por exemplo, do versículo 5 ao versículo 7, o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso refrigério para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Observe que em diversos momentos o Provérbios vai colocar essa menção, essa verdade tão gloriosa, que o sábio, que o justo, é aquele que não confia em si mesmo, é aquele que não coloca toda a confiança nos seus próprios méritos, no seu próprio conhecimento, muito pelo contrário, é alguém que recebe repreensão, é alguém que aceita a repreensão, é alguém que cresce com a repreensão, é alguém rico de conhecimento. Pois diz o versículo 14 o seguinte: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca dos insensatos é um convite à ruína. São evidências, são características claras sobre o pensar do justo. Como é o pensamento do justo? Primeiro, nós vimos no versículo 6, nesse pensamento há bênção. No versículo 7 há frutos, porque mesmo após a sua morte ele fala. No versículo 8 e versículo 17 há humildade, ele aceita o mandamento. Ele reconhece os seus erros. No versículo número 14 é um pensamento que é rico de conhecimento. Ele entesoura conhecimento, como diz o versículo número 14. Nós vamos perceber claramente que fazer a diferença passa primeiramente pelo campo da nossa mente. Na construção, nas etapas para a construção de uma vida diferenciada, o pensamento é fundamental. Mas não apenas o pensamento, nós vamos perceber que também os sentimentos dos justos, eles agora fazem parte dessa construção de uma vida que deixa um legado. Fazer a diferença em todos os sentidos da vida, passa primeiro pelo pensamento do justo, mas em segundo lugar, passa pelo amar, que são as palavras e os sentimentos dos justos. Há uma forte relação, uma forte ligação entre palavras e sentimentos. A própria Escritura nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. É evidente que o cristianismo tem uma relação fundamental entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. Ou seja, o nosso coração ocupa uma posição central. É tanto que, no mesmo mandamento que nós já lemos anteriormente, em Mateus 22, 37, quando o Senhor diz, olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, ele também diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mente e coração precisam ser totalmente voltadas para o Senhor. É uma dedicação completa. Aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto devem estar voltadas inteiramente para o nosso Deus. Amar ao Senhor implica a nossa mente e implica também o nosso coração. Mas como então nós vamos perceber que é os sentimentos dos justos? Nós vamos perceber que Provérbios capítulo 10 vai trabalhar um pouquinho sobre isso da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ele vai nos mostrar que no versículo 11, o falar, as palavras do justo é um manancial de vida. Diz o versículo 11, leia comigo. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. As palavras que ele profere, oriundas do seu coração transformado, regenerado pelo Senhor, são palavras que produzem vida.
Provérbios 4, 22 deixa essa menção. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu digo é fruto do meu coração. Por isso que uma pergunta necessária a ser feita é: como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos diante do Senhor? Nossa boca será apenas um reflexo daquilo que está dentro do nosso coração. Vez por outra, alguém diz assim: mas eu falei no momento de raiva. Foi uma circunstância muito adversa, foi um momento de muito estresse, eu não aguentei e falei. Por vezes nós tentamos utilizar essa desculpa. Eu só falei aquilo que eu estava de cabeça quente. Eu só falei aquilo que eu estava com muita raiva, eu perdi o controle, eu não aguentei, eu não me responsabilizo por aquilo que eu falo. Muitas vezes nós tentamos utilizar essas desculpas para palavras, para conversas, para muitas coisas tolas que nós acabamos falando na vida. Mas na verdade, tudo aquilo que nós falamos está guardado no nosso coração. Não são as circunstâncias que nos moldam, como falei no início. É a nossa forma de enxergarmos e a forma de reagirmos a ela. Por isso que nós só faremos diferença em todos os sentidos de nossa vida, quando a nossa mente, mas também o nosso coração, estiver voltado, estiver cativo à palavra do Senhor. As nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas palavras serão diferentes. Diz o texto aí que da boca do justo produz ou sai uma fonte de vida. Mas não apenas isso, o versículo de número 12 vai nos mostrar que esse justo também é alguém perdoador, pois diz o texto: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Observe que agora nos é feito uma outra analogia, o ódio em contraponto com o amor. É dessa forma que Provérbios vai trabalhar em todo o seu livro. Na verdade, quase toda a literatura sapiencial trabalha dessa forma, as muitas comparações. Provérbios é característico, é especialista nessas muitas comparações. O justo e o ímpio. O amor e o ódio. A paz e a guerra são analogias constantes que trazem sempre o ensinamento. E agora nos é dito que o amor, ele cobre todas as transgressões. Quando o Provérbios fala isso, ele não está dizendo que o justo é alguém que vai esconder o pecado, que vai colocar coelho debaixo do tapete, que vai tentar passar a mão por cima numa tentativa de não tocar naquela ferida. Não é isso que diz. Mas ele agora vai nos mostrar que as palavras e também os sentimentos dos justos é um sentimento e uma palavra. Seus sentimentos e suas palavras são perdoadoras. Não porque alguém que cobre, que esconde, que não quer tocar na ferida, mas porque alguém que entende que foi perdoado de algo muito maior. O justo não age como o credor incompassível, que ao ser perdoado de uma dívida impagável, não foi capaz de perdoar o seu servo que lhe devia uma dívida muito pequena. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Ronaldo Lindório, quando ele diz o seguinte: divisões ocorrem porque somos tolerantes com nossas limitações e fraquezas, mas somos intolerantes diante das limitações e fraquezas dos nossos irmãos. Eis a razão pela qual tantas divisões na igreja. Elas só ocorrem, conforme diz o reverendo Ronaldo Lindório, e como bem nos mostra agora Provérbios capítulo 10, especialmente no versículo número 12, porque nós somos intolerantes com as limitações, com as fraquezas, com as falhas do nosso irmão. Quando, na verdade, muitas delas, até mesmo mais, nós cometemos. E nós toleramos, nós cobrimos, nós tentamos esconder. Mas agora nos é dito que o ódio provoca dissensão. Mas o amor esse que é oriundo do justo, que foi transformado, que foi regenerado pelo Senhor, ele cobre as transgressões. Não apenas isso, o versículo 13 vai nos mostrar que os sentimentos e as palavras do justo também agem de forma sábia, pois diz o texto agora no versículo 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo.
O justo aqui é colocado como alguém que age com sabedoria. A sabedoria está na sua língua. As suas palavras são temperadas com sal. Ele é alguém moderado, pois o versículo 19 diz o seguinte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É alguém que tem cuidado naquilo que fala. É alguém que não fala demais, porque diz o texto que no muito falar há transgressão, há pecado. Quanto mais nós falamos, mais nós cometemos erros, mais nós somos levados a errar. Nós temos chances maiores de errar. Mas o sábio é aquele que é moderado na sua fala. Por isso que no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: a língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Observe, o justo, aquele que faz a diferença, tem um pensamento transformado e, como consequência, os seus sentimentos e as suas palavras que são externalizadas são diferenciadas. Observe comigo ainda o versículo 21, quando o texto vai dizer o seguinte: as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Observe como o justo, o sábio, que aqui é relatado no texto, é alguém que utiliza as suas palavras, é alguém que fala de forma a abençoar, traz vida. As suas palavras faz bem, pois diz o texto que dão sustento a muitos. Não é alguém que utiliza as suas palavras de forma insensata, mas é alguém que abençoa. O justo é fonte de vida. Suas palavras são bênçãos, são liberadas com prudências. Faz bem a quem ouve. Mas como estão as nossas palavras? O que nós temos falado às pessoas? O que sai da nossa boca abençoa ou amaldiçoa? Aquilo que nós conversamos com o nosso próximo entristece ou alegra? Nas nossas conversas, nós damos esperança a quem nos ouve? Ou nós acabamos trazendo desgosto, desesperança para quem nos ouve? O justo é alguém que é conhecido como alguém que dá sustento a muitas pessoas. As suas palavras são como prata. É preciosa, ela é moderada, ela é prudente, ela faz bem e não o mal. Mas o Provérbios 10 continua. Nós vamos perceber que para fazer a diferença em todos os sentidos da vida, não apenas o nosso pensar, o nosso amar, que são os nossos sentimentos, as nossas palavras, mas também o nosso fazer, as atitudes do justo, fazem parte dessas muitas etapas na construção de um legado inesquecível. Observe comigo que desde o início do capítulo, do versículo 1, o que Provérbios vai constantemente colocar em questão é exatamente isso. O pensamento do justo, a fala do justo, mas também agora as atitudes do justo. Por isso essas 3 palavrinhas são tão importantes: pensar, amar, fazer. Eu penso, eu amo aquilo que eu penso e eu faço aquilo que eu amo e aquilo que eu penso. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar claramente que sem obras a nossa fé é morta. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele vai nos dizer o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta apenas crer, é preciso viver como se crê o nosso coração. E é exatamente essa característica que agora vai ser vista no capítulo 10 de Provérbios. O justo não é apenas alguém que sabe a respeito do que é certo. Não é alguém apenas que ama aquilo que é certo, mas é também aquele que faz aquilo que é correto. Por isso, o pensamento, os sentimentos e as atitudes constrói um legado inesquecível para aquele que quer fazer diferença em todos os sentidos da sua vida. É exatamente isso agora que nós vamos perceber. Nós somos chamados para pensar, para amar e para fazer absolutamente todas as coisas para a glória de Deus. É isso que a palavra nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
De modo que Deus deseja ser glorificado por nós, não apenas em nossas palavras, não apenas em nossos sentimentos, mas também em nossas ações, porque a fé sem obras, ela é morta. Mas como então, irmão, se dá as atitudes do justo? Em primeiro lugar, nós vamos perceber que a atitude do justo ela é preventiva. No versículo 5, nós vamos encontrar essa referência. Volte lá para o versículo 5, diz assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Essa é uma verdade que vai ser expressa não apenas aqui, mas também no capítulo 6 de Provérbios, quando fala sobre vai ter com a formiga ó preguiçoso. A necessidade de sermos preventivos, de sermos vigilantes, como o próprio Cristo nos instruiu, a sermos vigilantes, a sermos atentos. E esse é um ensinamento constante no livro de Provérbios. O justo, o íntegro que anda diante do Senhor, ele tem atitudes preventivas. Ele não espera o mal acontecer, pelo contrário, ele previne-se com atitudes sábias, com atitudes que glorificam a Deus, com atitudes que beneficiam o seu próximo, que o levam a andar de forma preparada para as muitas adversidades que podem surgir. Mas não apenas isso, nós vamos que a atitude do justo, ela também é íntegra. Pois diz então o versículo número 9, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Agora nos é dito que o justo é aquele que anda em integridade. E quem anda com integridade anda em segurança. Ronaldo Lindório, no seu livro Liderança e Integridade, ele faz uma citação de William Hersey, quando ele tenta fazer então uma comparação, uma diferenciação entre integridade e caráter. Ou na verdade, aliás, caráter e reputação. Ele vai dizer o seguinte: as circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é sua face. A reputação fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem ao seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é aquilo que os anjos falam de você diante do trono de Deus. É incrível essa definição, essa diferença entre reputação e caráter, porque nós entendemos melhor o que é que vai nos dizer o versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança. Nós vivemos uma verdadeira crise no que diz respeito à integridade. Não somente a conduta da igreja está em debate, mas também o seu próprio caráter. Nós muitas e muitas vezes percebemos uma crise na integridade. Eu gosto também de um livro que o Warren Wiersbe escreveu chamado A Crise da Integridade, quando logo no início do seu livro ele diz o seguinte: a igreja não precisa apenas de maquiagem, e sim de cirurgia. Essa é a nossa maior necessidade nos dias em que nós somos desafiados, mas não somos transformados. Nós vivemos dias onde nós somos convencidos, mas nem sempre convertidos. Nós ouvimos a palavra, mas nós não praticamos. E desse modo nós acabamos enganando a nós mesmos. É preciso uma cirurgia e não apenas uma maquiagem, como diz o Wiersbe. E o justo é aquele que anda em integridade. As suas práticas, as suas ações são ações íntegras, mas não apenas isso. O versículo 16 vai dizer o seguinte: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. É interessante, é curioso observar que nas muitas comparações e paralelos que Salomão faz entre o justo e o ímpio, ele sempre traz o final de ambos. E ele vai dizer que o salário do justo, o final do justo, traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Se nós vivêssemos, irmãos, como de fato Cristo nos ensina, certamente o nosso mundo seria outro. Certo dia, um professor universitário da religião hindu lá na Índia, ele disse o seguinte: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo viveu, a Índia estaria aos seus pés amanhã mesmo. Oriundo desse mesmo mundo islâmico, o reverendo Iskandar Jaded, um árabe ex-muçulmano, ele disse o seguinte: se todos os cristãos fossem cristãos, isto é, semelhante a Cristo, hoje mesmo o Islã não existiria mais.
É interessante que essas frases, oriundas de homens que fazem parte, que estão inteirados dessa cultura muçulmana, do hindu, do islamismo, claramente revelam uma deficiência muito grande entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos e aquilo que nós fazemos. Se nós pudéssemos, irmãos, resumir esse capítulo tão profundo, tão glorioso, com tantas e tantas verdades que saltam aos nossos olhos que o tempo não nos permite explaná-lo completamente. Um versículo poderia resumir o capítulo 10. E eu chamo a sua atenção para o versículo 25, quando o texto vai nos dizer assim: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. A lição central de todas essas coisas é de que, passada a tempestade, as circunstâncias que vão sobrevir sobre absolutamente todos, bons e ruins, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. E essa verdade é ensinada pelo nosso Cristo. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, Jesus nos mostra claramente dois fundamentos. Um homem que constrói a sua casa sobre areia, vindo a tempestade e a leva. Mas outro constrói a sua casa sobre a rocha. Os ventos sopraram, a chuva caiu, grande foi a tempestade, mas a casa permaneceu inabalável, porque a sua casa estava edificada sobre a rocha. O que o provérbio nos ensina, nesse capítulo 10, e o que a Bíblia Sagrada nos mostra do começo ao fim, é que se nós quisermos fazer a diferença, se nós quisermos deixar um legado de vida, é preciso não apenas pensar, não apenas sentir, mas, sobretudo, praticar, viver aquilo que nós sabemos e sentimos. Pensar, amar, fazer. 3 palavras que são desafiadoras para a nossa vida ainda hoje. Com respeito ao pensamento, como você tem utilizado a sua mente? Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com as dívidas, com a nossa família, com o nosso status, com coisas das mais diversas possíveis. E você sabe muito bem o que é preocupação. É você pensar repetidamente a respeito de um problema. Meditação é algo muito semelhante, só que o contrário. E eu quero incentivar você a utilizar a sua mente para a meditação. Se você sabe se preocupar, eu quero incentivá-lo você a meditar. Se por um lado a preocupação é você pensar repetidamente em um problema, meditação significa você pensar repetidamente na palavra de Deus. Medite sobre ela. Utilize a sua mente para pensar repetidamente sobre a palavra. Pense biblicamente. Pense de acordo com a vontade de Deus. Pense naquilo que Deus falou através das suas escrituras. Mas não apenas isso. Os seus sentimentos, como eles estão. Leve os seus sentimentos aos pés de Cristo. Jesus diz: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Nós precisamos levar os nossos sentimentos a Cristo, para que a semelhança dele nós possamos aprender, nós possamos ser moldados, nós possamos ser edificados, lapidados, porque ele é o nosso exemplo. As nossas obras, nós precisamos moldá-las. Não basta nos contentarmos com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós temos. Eu gosto muito da definição que eu vi recentemente. Muitas e muitas vezes, nós estamos na igreja como um crente 3S. Essa expressão eu vi e não mais esqueci, ficou gravada em minha mente. Crente salvo, sentado e satisfeito. Deus não nos chamou, Deus não nos salvou para nos sentarmos em um banco e ficarmos satisfeitos com a nossa salvação. Não é suficiente. Nós fomos salvos para estarmos satisfeitos, plenamente satisfeitos em Deus e proclamarmos esse Evangelho e proclamarmos desse Deus para que muitas outras pessoas também conheçam e se satisfaçam dele, se deleitem eternamente em sua presença. Não se contente, não se acomode com aquilo que você sabe, mas utilize o seu conhecimento, utilize o pouco que você já sabe sobre Deus para falar às muitas pessoas. Que o nosso pensamento,
que os nossos sentimentos e que, sobretudo, as nossas ações redundem na glória bendita do nosso Deus. Pensar, amar, fazer. Na construção de um legado, para fazermos diferença em todos os sentidos da vida, é necessário nos voltarmos diante de Deus, buscarmos ao Senhor e colocarmos a nossa fé em prática. Porque a fé sem obras, ela é morta. De nada vale saber se nós não praticamos. Como você anda? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Como estão as suas obras? Em Cristo, olhando para a palavra do Senhor, nós podemos fazer mais. Nós podemos crescer mais. Nós podemos alcançar mais pessoas. Basta que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós já sabemos. É um desafio para a nossa vida. É algo desafiador nós vivermos de acordo com aquilo que crê o nosso coração. Muitas vezes nós andamos no caminho inverso. Nós sabemos, mas nós não praticamos. Paulo, inclusive, diz isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que quero fazer, não faço. E aquilo que não quero fazer, acabo fazendo. Somente a graça de Deus para nos ajudar a fazermos exatamente aquilo que nós cremos, de acordo com o nosso coração, na palavra do nosso Deus. Pense, ame e faça absolutamente tudo para a glória do nosso Deus. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua instrução, pelos Teus ensinos, que nos mostram a necessidade de não apenas conhecermos a Tua palavra, mas de proclamarmos ela dia após dia. Ó Deus, ensina-nos a nos submetermos a Ti. Ajuda-nos a termos um pensamento e um coração totalmente voltados para o Senhor. E uma vida que está disposta a entregar-se, a doar-se completamente às boas obras para o louvor da Tua santa glória. Assim nós oramos, pedimos a Tua ajuda, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, uma excelente semana na presença do Senhor e que em breve nós possamos nos encontrar no templo para juntos nos reunirmos com alegria, celebrando o nome do nosso Deus. Um forte abraço, queridos, e Deus nos abençoe.